Mãe, o que é alma? Pois é, essa foi a pergunta que meu filho de 5 anos me fez. E hoje eu vou contar para vocês o que é que a criatividade materna me trouxe para eu poder responder isso para ele. E para isso eu vou pedir a ajuda do meu amigo Cavaleiro das Trevas, o Batman, é isso mesmo. Vamos lá? Aposto que vocês estão curiosos, né, para saber como é que eu respondi. E por que eu quis trazer esse tema para cá? Porque, na verdade, até quando a gente que é adulto se pergunta isso, a gente não sabe muito responder, né? Fica aquela coisa meio assim, aérea, espiritual e tal. E, cara, é tão aqui agora, é tão ter que lidar com isso que eu achei fantástica a pergunta do Nico. Eu gostei muito da forma como me ajudaram a ter insights aqui para responder, então eu trouxe para cá. Até porque se eu sei explicar isso para uma criança de 5 anos de idade, vai ficar fácil para todo mundo entender, né? E sair daquela loucubração, daquela coisa que parece que está super distante da gente. Eu mantive aqui, ó, esse clima soturno, né? Meio, meio Batman mesmo, em homenagem ao nosso ilustre convidado. Então, eu vou usar a alegoria do Batman aqui, para a gente conseguir entender melhor o que é a alma e o quanto isso vai fazer diferença para a gente compreender melhor os nossos processos e o que a gente faz com a nossa vida. Vamos lá, então. Ó, a primeira coisa que a gente precisa se lembrar é o seguinte. O Batman é o protagonista do processo, mas ele tem esse outro cara aqui, ó, o Batmóvel. Pois é. E é aí que a gente vai compreender direitinho essa história de alma. De onde é que o Nico tirou essa pergunta, pelo amor de Deus? Bom, para começar, todas as crianças são muito sagazes, né? O problema é que tem muito adulto que diminui isso. Mas o fato é que eu imagino que isso tenha vindo de algum desenho e tal, até porque ele tá naquela fase que ele adora super-herói, né? Eu não perguntei para ele de onde veio a pergunta. Eu não quis entender isso. O fato é que, se ele me trouxe uma pergunta, eu quis brincar com ele, afinal de contas, é na brincadeira que a criança consegue, assim, aprofundar mais, né, tudo. E aí eu pedi ele para trazer para mim o Batman e o Batmóvel. Assim, é inevitável, né? Eu como mãe dele, e ele adora esse universo, obviamente hoje eu sou uma expert nessas coisas. A gente precisa lembrar que para fazer essa analogia aqui, eu precisei usar o Batmóvel, afinal de contas, ele é um recurso do Batman, né? Então vamos pensar nessa analogia. Quem que é o protagonista dessa história toda? É esse cara aqui, né? E eu adoro Batman, pra mim, da DC, ele é dos melhores super-heróis, assim, é o meu preferido, porque ele não é um super-herói com superpoderes, né? Ele é um humano que, obviamente, tem muitos recursos financeiros, tudo bem, mas ele é um humano que ele treina, ele luta, ele se desenvolve, principalmente ele usa muita inteligência para fazer tudo aquilo que ele usa. E eu acho incrível porque foi ele quem criou o Batmóvel, né? Então, o Batman, ele tá aqui e é ele quem vai lutar, quem vai ter as missões, que vai fazer tudo. Mas, quando ele cria esse outro cara aqui, que é o Batmóvel, ele tem um super veículo à disposição dele, né? E aí eu falei pro Nico, eu falei, Nico, o que é o Batmóvel? É o veículo do Batman. Ó, tô até olhando aqui pra tela para ver se eu tô dando foto, tá? Tô aqui com o veículo do Batman. O que a gente vai fazer com esse veículo? Ó, a gente vai abrir esse veículo. E aí ele foi e colocou o Batman dentro aqui do Batman. Paramos. Fechamos. Certo? Então, Batman tá dentro do Batmóvel. Eu falei, Nico, você tá vendo o Batman? E ele falou, não, mamãe, eu não tô vendo o Batman. O que você tá vendo, Nico? Ele falou, eu tô vendo o carro do Batman, o Batmóvel. E onde que tá o Batman? Ele falou, tá dentro do Batmóvel. Mesmo que você não esteja vendo, não é, Nico? Ele, eu não tô vendo, mas eu sei que ele tá lá. E o Batmóvel, ele anda só se o Batman aciona, concorda? Ele, mamãe, é verdade. É o Batman quem tem que dirigir o Batmóvel. Mesmo quando ele tá fora do Batmóvel, é ele quem aciona, não é verdade? É. E aí eu expliquei para ele. O seu corpinho é o seu veículo.
Quando você se olha no espelho, você está olhando para o seu Batmóvel. Mas quem é que comanda o Batmóvel de verdade? Então, ele está lá dentro. A nossa alma é o Batman. E por que isso é interessante da gente pensar? Às vezes, a gente fica com essa concepção de alma como algo muito etéreo ou muito distante, mas, na verdade, é ela quem define como esse Batmóvel vai ser usado. E, principalmente, se a gente for comparar, Batman e Batmóvel são bem diferentes, na verdade. Totalmente diferentes. A nossa alma, ela é muito diferente do nosso corpo. Tanto é que a nossa mente concreta sequer consegue desenhar o que é a alma. Ela é muito diferente, veja, fisicamente, né? Falando, é muito distinto. O fato é que ela quem conduz tudo e o Batmóvel tem uma série de limitações, né? Então, por que eu gosto de falar isso? Porque o nosso corpo não voa, mas a nossa alma, ela tem a faculdade de conseguir vagar por aí, vamos dizer assim. E isso é muito do que a gente estuda nos processos de inconsciente. Os sonhos, os insights, a conexão com o espírito, que aí é até para além do Batmóvel e do Batman. Mas o fato é que quando a gente tem essa distinção, consegue entender melhor, a gente sabe que a forma como a gente trata o Batman e o Batmóvel, a gente vai conseguir também entender como que a gente tira o melhor potencial de cada um e de que forma a gente usa cada um. Agora vamos trazer isso para a gente? Ficou bem mais claro, né? Bom, depois dessa construção brincante aqui do que é a alma, eu consigo trazer para você a visão da alquimia sobre nós, seres humanos, tá? Então, a primeira coisa, a ideia é de que a gente vem para esse plano, para esse planeta, que a gente chama de Gaia, né? Todo esse sistema maior que a gente habita. A gente vem para cá para viver uma experiência. Mas para isso, a gente assume um corpo que não é nosso. Não é à toa que uma vez que a gente morre, esse corpo fica aqui, né? Mas essa consciência, ela vem antes de todo o processo. Ela desce por uma estrutura energética ancorada naquela pessoa que vai ser a mãe. E é essa consciência que faz com que toda a energia central de formação do corpo, ela se dê. Porque é o Batman quem constrói o Batmóvel, sabe? E do mesmo jeito que acontece com o Batman, a gente tem aqui um veículo emprestado para, de fato, viver todas essas experiências. Então, é a alma quem anima o corpo. Se não tivesse alma, de que adiantar? Né? A gente não consegue. Tanto é que, vamos lá, no cemitério a gente tem vários corpos, mas eles não têm alma habitando. Né? Então, quando a gente entende a nossa alma como esse protagonista do processo de aprendizado que a gente veio viver aqui, a coisa muda muito de figura. Então, uma analogia que eu gosto de fazer com os meus pacientes é a seguinte: eu desenho um cenário com eles, eu falo com eles assim, olha, imagina que você tem um carro e eu vou lá e eu vou pedir esse carro emprestado para você, combinado? Eu vou falar assim, olha, eu tô sem carro esse fim de semana, preciso fazer uma viagem, e aí, será que você pode me emprestar o seu carro? Vamos partir desse cenário. A partir daí, muita coisa pode se desdobrar. Eu posso ir lá, pegar o seu carro emprestado, você está lá com o carro, tanque cheio, cheio de energia, cheio de combustível. Eu vou pegar o seu carro, eu vou viajar, eu vou voltar, eu vou colocar o tanto de gasolina que eu tinha e devolver para você. Tudo certo. Certamente você vai falar, poxa, legal, vou até te emprestar de novo. E o Léo não foi e me devolveu o carro. Não esperaria nada menos do que isso, né? Agora imagina um segundo cenário. Eu vou lá, eu pego o seu carro e eu levo o seu carro para fazer um rally. E eu nem sei se o seu carro é um 4x4, ele dá conta, mas eu vou e eu levo ele, eu sujo ele todo. E aí eu deixo o meu filho comer dentro do carro, sujar o carro inteiro, e aquela coisa, sem querer, eu esbarro num lugar, e eu falo, ai meu Deus, arranhei o carro, mas tudo bem, aí eu tô com tanta vergonha do que eu fiz, que eu vou lá, sei lá, vamos imaginar que você mora num prédio. Eu vou lá, eu vou deixar a chave com o porteiro e vou falar assim, será que você pode entregar a chave lá para o fulano, que o fulano me emprestou o carro dele? Na hora que você pegar o seu carro e você olhar para o seu carro e falar assim, meu Deus, o carro está todo sujo. Ela usou minha gasolina inteira, ela nem colocou o combustível de volta. Deixou ele imundo e ainda arranhou o meu carro. Você nem vai me emprestar de novo, né?
Acho que você vai pensar 2 vezes em relação a pensar, até emprestar para outras pessoas, não é verdade? Beleza. Vamos para um terceiro cenário. Eu vou lá, eu pego seu carro com o tanque cheio, e eu até vou para um lugar que tem umas estradas esburacadas. Eu vejo que, nossa, meu Deus, vai desalinhar esse carro com certeza. Eu posso até dar um esbarrão ali e falar, eita, ferro, esbarrei. Mas na hora que eu devolver, eu vou fazer várias coisas. Eu vou limpar o seu carro, porque o meu filho até comeu lá dentro, sabe? Comeu um lanchinho lá, sujou o carro, mas eu fui lá e higienizei o seu carro, mandei lavar do lado de fora. E aí eu falei, poxa, eu arranhei o carro, mas eu vou lá e eu vou num martelinho de ouro, eu vou numa oficina, eu vou pedir para arrumar onde eu arranhei, eu vou fotografar onde eu arranhei, eu vou fotografar aquelas batidinhas que já tinha no carro, de quando eu peguei emprestado, sabe? E vou pedir para arrumar também. Eu vou colocar, eu vou encher o tanque de gasolina premium e eu vou voltar e vou entregar com uma caixa de bombom, um buquê de rosas, a chave com uma cartinha linda, eu posso até deixar com o porteiro. Mas na hora que você receber o seu carro, você vai falar, meu Deus, empresto quantas vezes a Juliana quiser. Ela tem um carro à minha disposição. Não é verdade? Então, se esse corpo aqui não é nosso, qual que é a reflexão que eu quero provocar aqui? Como é que você anda cuidando do seu carro? A questão é o que eu faço com a consequência de uma ação. E sabe o que é o mais curioso, que é um outro ponto de reflexão que eu quero trazer aqui? É que muitas vezes a gente não cuida dos nossos carros direito. E eu não estou falando nem só dessa vida aqui, porque se a gente está falando de alma, eu tenho que pressupor que existem outras almas, outras vidas, e se você não acredita nisso tudo, tá tudo bem, tá? Mas aqui a gente precisa partir da premissa de que você acredita. Então, pensando nessas outras almas e nessas coisas, eu acho que a gente pode ter feito em outras vidas coisas muito legais, mas a gente pode ter feito em outras vidas coisas muito ruins. E sabe o que é curioso? Gaia segue dando para a gente a oportunidade de pegar carros emprestados. Talvez nós, humanos, a gente não emprestasse de novo para uma pessoa que não fez direito. E é a partir dessa benevolência, vamos falar assim, que quando a gente estuda na filosofia alquímica essa relação da alma com o veículo que ela passa a ter para poder viver uma experiência, isso mostra para a gente um nível de consciência, um nível de responsabilidade sobre a nossa vida que é muito diferente. E aí eu começo esse vídeo brincando com o Batman e com o Batmóvel, mas eu quero só fechar para poder trazer a importância e a profundidade que a gente pode ter para coisas às vezes banais e bobas na vida, mas certamente o quanto um Batman e um Batmóvel hoje vão fazer você pensar de um jeitinho diferente. E é com esse pensar diferente que eu espero de verdade que você passe a olhar melhor a forma como você interage com o seu carro. E não estou falando para você não errar ou se privar de viver experiências, mas só para ter um pouquinho mais de consciência e um olhar um pouquinho mais profundo sobre as suas ações, sobre as suas reações e sobre as consequências que você tem diante das suas ações. É isso que faz a gente mudar de atitude. E uma vez que a gente muda a nossa atitude, a gente muda a nossa vida. Até a próxima!